Amém. Sem mais delongas, sentado mesmo como você está, queria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7 e vamos pregar sobre o tema a santidade de Deus. Isaías, capítulo 6, versículos do 1 até o 7. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e sublime, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então exclamei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia sido tirada do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos glorificar o seu nome, bendizer o seu nome, exaltar o seu nome. Senhor, nós estamos, Deus, diante da sua santa palavra. Estamos diante do Deus Santo, ó Pai. Eu temo e tremo, ó Deus, na sua presença, Senhor. Me ajude essa noite. Que o seu Espírito, Pai, tome conta dos meus lábios, da minha mente. Tome conta do coração da sua igreja. E que nós possamos, ó Pai, entender mais um pouco acerca da santidade de Deus. Nos ajuda, Senhor. É o Senhor quem corrige, é o Senhor quem edifica, é o Senhor quem consola, é o Senhor quem abre corações, é o Senhor quem converte almas. Nos ajuda, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Nós confiamos em Ti e no Seu poder, Pai. Nós Te agradecemos e Te pedimos, fica conosco. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado e nosso Salvador. Amém, amém e amém. Irmãos, para alguns irmãos que me conhecem, sabem que eu tenho uma predileção muito grande por esse texto, porque foi a partir de uma pregação em Isaías 6 que eu tive a minha vida completamente mudada. Tive o meu cristianismo, que outrora era raso, insosso, sem vida, sem convicção, sem poder, sem autoridade, totalmente removido. E ouvindo um homem de Deus pregar sobre a glória de Deus, sobre a santidade de Deus, um dia eu pude ver quem realmente eu era, tamanho dos meus pecados, das minhas fraquezas, e o quanto o meu evangelho era fraco. Estão olhando para mim? Irmãos, então eu tenho uma predileção muito grande por esse texto. E nós vamos falar sobre esse tema, então, da santidade de Deus. E eu quero dividir esse sermão em 3 partes. Eu quero falar primeiro sobre uma breve introdução do livro de Isaías. Eu quero explicar um pouco o contexto em que essa passagem foi escrita. Eu quero expor esse texto e fazer algumas aplicações finais. Isaías significa o Senhor salva. E o fato de o Senhor salvar reflete muito bem a natureza de toda a profecia de Isaías. Afinal, no livro do profeta Isaías, Deus se mostra como um Deus salvador, como um Deus que salva, como um Deus que mesmo em meio ao pecado, à fraqueza, à idolatria do seu povo, ainda tem um remanescente e age de forma salvadora.
Quando nós falamos de Isaías, nós estamos falando provavelmente de uma pessoa que foi influente na aristocracia judaica daquela época. O que é a aristocracia? São os reis. Provavelmente Isaías, ao contrário de alguns profetas que eram iletrados, que eram pessoas simples, que eram cuidadores de bois e de gados, isso mostra o quanto o Senhor Deus é maravilhoso e o quanto a sua multiforme graça, como foi bem dito pelo nosso pastor David da manhã, atua em diversos tipos de pessoas. Mas Isaías era um membro da aristocracia, era uma pessoa que tinha acesso ao rei, era uma pessoa que tinha um grau, uma sofisticação, inclusive na escrita do seu livro, muito grande. O ministério de Isaías teve cerca de 40 anos. Algumas pessoas vão dizer entre 40 e 50, não há um consenso, há uma divergência, mas nós não vamos abordar isso hoje. E ele abrangeu os reinados de Uzias, final do reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Alguns comentaristas sugerem que ele atuou também sobre o reinado de Manassés, que talvez foi o pior rei de Israel. E existe uma forte tradição judaica que afirma que Isaías morreu cerrado ao meio sob o reinado de Manassés. Na verdade, existe essa tradição judaica que diz que Isaías era tão odiado pelo rei Manassés, que esse rei mandou que Isaías fosse cerrado ao meio por causa das suas palavras, por causa das suas profecias. Todavia, isso não está na Escritura, isso faz apenas parte da tradição judaica. O livro de Isaías, irmãos, ele é dividido em duas partes. Quando nós vamos estudar aí do capítulo 1 até o 39, ele focaliza no julgamento de Deus sobre Israel e Judá no tempo presente. E dos capítulos 40 até o 66, existe uma série de profecias, por exemplo, acerca do cativeiro babilônico, que só ocorreu 100 anos depois, o que mostra o quanto Isaías foi um profeta tremendamente usado por Deus. E temos também diversas profecias que falam acerca do servo sofredor, que nós conhecemos também como nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. A santidade, a majestade e o poder de Deus são temas centrais de todo o livro. O nome predileto por Isaías é o Santo de Israel, que aparece 26 vezes por todo o livro. Então, se pudéssemos sintetizar, o nome que Isaías usava para Deus é o Santo de Israel, que aparece 26 vezes neste livro. Agora, abra comigo, continue com suas Bíblias abertas. Vamos analisar o texto em questão nessa noite. O texto vai começar dizendo o seguinte. Deixa eu trazer isso. O texto vai dizer o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Vamos parar por aqui por enquanto. Irmãos, o rei Uzias, que é o rei citado aqui por Isaías, que diz que no ano em que rei Uzias morreu, Isaías foi comissionado como um profeta. Uzias teve um longo reinado de Judá, cerca de 52 anos. O reinado de Uzias, pós Davi e Salomão, foi o reinado mais próspero que Israel teve. Sob o reinado de Uzias, Israel investiu poderosamente nos seus militares. Israel cresceu na agricultura. Uzias criou um sistema de irrigação de toda a cidade nunca antes visto. E a história de Uzias, quando vamos ler, por exemplo, 2 Crônicas 26, do 1 ao 15, é a história de um bom rei. É a história de um rei que fez o bem, vamos dizer, por 90% da sua vida. Só que esse Uzias, que havia sido tão bom, que havia sido um rei maravilhoso até certo ponto, que havia levado a prosperidade a Israel, que tinha feito que Israel vencesse várias batalhas, que tinha sido um homem que temia ao Senhor. Certa feita, um dia, ele se ensoberbece. O texto vai nos dizer lá em 2 Crônicas 26, dos versículos 16 ao 22, que Uzias se sentiu forte
E um dos maiores perigos que existe na vida do homem e da mulher de Deus é quando nós nos sentimos fortes. E Uzias se sentindo forte, se sentindo talvez um homem poderoso, e realmente ele era, mas não mais poderoso que o Senhor. Uzias entra no templo e deseja sacrificar ao Senhor no lugar do sacerdote. Naquela época, somente os filhos de Levi, os descendentes de Levi, poderiam oferecer os sacrifícios no templo. O rei reinava, o rei cuidava das questões geopolíticas, o rei cuidava das questões militares, o rei cuidava das questões sociais, os sacerdotes cuidavam das questões religiosas do templo. Mas Uzias, certa feita, ele se soberbeceu. Ele então entra no templo, quer sacrificar a Deus, mas como o Senhor é um Deus de ordem e decência, que gosta das coisas muito bem postas, que não é um Deus de bagunça, que é um Deus que é santo, ele não aceita essa tentativa de sacrifício de Uzias, e ele fere Uzias com a lepra. E Uzias, então, que tinha sido um rei glorioso, um rei abençoado, um rei que trouxe prosperidade para o reinado de Judá, ele, então, é tirado agora do arraial, é levado para fora do arraial, e ele morre como um leproso. E é interessante, porque provavelmente, irmãos, Isaías menciona a morte do rei Uzias, não só por uma questão meramente histórica, mas para contrapor o desalento que talvez ele mesmo ou todo o povo estava pela morte do representante de Deus no meio do povo, que era o rei. Eu compreendo, e estudando esse texto, pude ver que essa é a interpretação de muitos estudiosos da Bíblia, que Isaías, quando cita Uzias, ele não fala simplesmente por uma questão histórica, mas ele deseja contrapor aqui o desalento do povo que viu um dos seus melhores reis agora morto, com a visão de Isaías, que demonstrava o Senhor Deus assentado, o que representa governo e autoridade sobre um alto e sublime trono. Não havia o que temer. O rei terreno de Judá poderia ter morrido, mas o rei e governante de toda a terra estava reinando gloriosamente. O trono de Israel, agora tomado por Jotão, um filho inexperiente de Uzias. Provavelmente, irmãos, não sempre quando há uma troca política, ainda mais numa monarquia, onde o rei é uma figura altamente personalista, há incertezas. A ansiedade no coração do povo. Ele não sabe o que vai acontecer. E talvez essa era a situação de Isaías. Morreu Uzias. E agora? Como nós vamos agir? Nós perdemos o rei. Nós perdemos o representante de Deus no meio do povo. Mas o fato é que o verso 1 diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O reino terreno podia estar abalado, mas o Senhor estava assentado, o que representa poder, autoridade e glória, em um alto e sublime trono. E se você deseja ter uma compreensão real de quem é Deus, se você deseja saber quem é Deus verdadeiramente, você precisa saber que as coisas podem estar dando tudo errado, que as coisas podem não estar acontecendo nada do jeito que nós pensamos, mas o Senhor continua assentado num alto e sublime trono e governa sobre toda a terra. Ele vai continuar aí na sua visão, nessa visão gloriosa, de um trono que não é terreno, mas de um trono que não é corruptível, mas de um trono sublime. Aí por toda a visão no capítulo 6 fica clara e nítida, irmãos, a distância de Deus e da sua santidade e glória com a criatura finita que é dependente da sua provisão.
Aqui já podemos ver a dependência que o homem tem de Deus e o quanto Deus é distinto. Aqui nós encontramos também o que muitos teólogos vão chamar de a transcendência de Deus. Deus transcende, Ele ultrapassa, Ele é maior, Ele é incalculável. Ele está acima de qualquer coisa criada. Ele está num alto e sublime trono. O mundo está acabando. O mundo está em frangalhos. Se você for ler o capítulo 1 de Isaías, Judá e Israel estavam perdidos, mas o Senhor estava num alto e sublime trono. Precisamos confiar na soberania de Deus, no poder de Deus e na mão santa de Deus. O texto vai continuar dizendo sobre as abas da veste do Senhor e sobre uma espécie aí de templo, né? Quando nós continuamos vendo aí, ele vai dizer, as abas de sua veste enchia o templo. As abas das vestes eram uma representação do poder e da grandeza de um rei. Quanto mais longas elas fossem, mais glórias o rei havia alcançado. Estas abas lotavam completamente o que pode ser caracterizado como um templo celestial. Tenta entrar comigo dentro da visão de Isaías. Ele olha agora numa visão, como se fosse no céu, ele vê serafins, ele vê uma espécie de templo, e ele diz que a orla das vestes do Senhor, que representava o poder, a soberania e a glória de Deus, elas enchem esse templo. Estas abas, elas lotavam completamente esse templo celestial, o que demonstrava que a majestade de Deus é tão gloriosa e tão tremenda que nem os céus podem comportá-la. A majestade, o senhorio e a glória de Deus são tão tremendas que nem mesmo um templo celestial podem contê-la. Verdade semelhante a esta disse Salomão em sua oração de inauguração do templo de Jerusalém, quando afirma a incapacidade do templo conter a Deus. Salomão vai dizer o seguinte: Senhor, quem sou eu para te edificar uma casa, se nem os céus dos céus podem contê-lo? Ele está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai manifestar o seu poder, a sua graça aqui. Eu sei que esse templo será um lugar onde as nações virão para te cultuar. Senhor, mas eu tenho a completa convicção da sua transcendência, de que o Senhor está acima, de que o Senhor é muito maior do que isso. Eu sei que nem os céus dos céus podem abrigá-lo, podem contê-lo. Vamos para o verso 2. O verso 2 diz assim: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Irmãos, essa é a única passagem em toda a Bíblia que fala sobre serafins, que provavelmente significa seres ardentes, uma espécie de criaturas angelicais que ministram e rendem perpetuamente glórias à santidade de Deus. Aqui é muita teologia especulativa sobre anjos, sobre classe de anjos, né? Você vai ver muitas pessoas muito preocupadas com isso, mas o fato é que essa classe chamada de serafins só aparece aqui em Isaías no capítulo 6. E a palavra serafins pode ser traduzida de uma certa forma como os ardentes, ou como aqueles que queimam. Então talvez Isaías, naquela visão, viu um ser angelical que queimava, né, que tinha uma espécie de ardor, de glória, de fogo no seu corpo. Mas o fato é que a Bíblia, por todo o restante da Bíblia, se cala acerca desses seres. E não é a nossa intenção também ficarmos especulando acerca de anjos aqui nesta noite, mas demonstrarmos aos irmãos a tamanha santidade e glória de Deus. O fato de estes serafins estarem por cima do trono de Deus, mas com os pés e os rostos cobertos pelas suas asas, demonstra profunda reverência e temor pela presença soberana de Deus. Ele diz que viu serafins, ele diz que acima de Deus estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Perceba
que mesmo seres santos como os serafins, mesmo seres santos como os serafins, não conseguem olhar para a santidade extrema e gloriosa de Deus. Eles tampam os seus rostos e os seus pés ou as suas pernas, dependendo da tradução, como um sinal de reverência e temor. Eles estão acima de Deus numa representação, mas com os pés e com os seus rostos cobertos, um sinal de reverência à face de Deus. E esses serafins, eles vão dizer o seguinte, aí no verso 3: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins repetem em um clamor contínuo, de forma tripla, a santidade de Deus. Aqui existe o que nós chamamos de superlativo hebraico, que é uma forma de dizer própria daquele povo, que tensiona a ênfase aguda em algum aspecto proposto. Então, quando se quer dar ênfase a algo, falar de algo que é majestoso, que é glorioso, que é inominável, se repete isso 3 vezes, e isso se chama de superlativo. E aqui os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins falam da santidade absoluta de Deus. Mas, afinal, irmãos, o que significa dizer que Deus é santo? O que realmente as Escrituras falam acerca da santidade de Deus? Que você pode ler esse texto, ter uma compreensão, outro irmão tem outra compreensão do que é a santidade, mas, afinal, o que a Bíblia diz sobre a santidade de Deus? O que realmente as Escrituras falam? De forma sintética, meus irmãos, a teologia reformada vai definir a santidade de Deus dessa forma: dizer que Deus é santo é afirmar a plena convicção de que Deus ama e se alegra de tudo aquilo que é bom e justo de acordo com seus próprios e santos padrões, e de que Ele odeia intensamente toda espécie de pecado e de injustiça. Dizer que Deus é bom é dizermos que Deus ama e tem prazer em tudo aquilo que Ele julga bom e justo de acordo com seus próprios padrões. E é dizer também que Ele odeia tudo aquilo que é impuro, mau e injusto. A santidade de Deus reflete separação, reflete também distinção, reflete perfeição e retidão. Não podemos, irmãos, nos esquecer que nós servimos a um Deus 3 vezes santo. A santidade de Deus é tamanha que ela qualifica os demais atributos. Por exemplo, quando nós dizemos Deus tem um amor santo, Deus tem uma justiça santa, Deus tem uma ira santa, Deus tem uma santa misericórdia. Servimos a um Deus que é 3 vezes santo. E é muito triste, irmãos, constatarmos que a igreja moderna ela tem feito da santidade de Deus simplesmente um belo acorde para canções e letras musicais. O que, obviamente, irmãos, não é ruim em si. Pelo contrário, cantarmos os atributos de Deus é muito bom. E é isso que nós fizemos aqui no louvor. Foi muito bom. Todavia, irmãos, se houvéssemos compreendido biblicamente o que realmente significa a absoluta santidade de Deus, e fôssemos mais profundos em nossa percepção espiritual dessa tão gloriosa característica do Senhor, jamais levaríamos uma vida devassa, impenitente e sem reverência. Os serafins, irmãos, tampam os rostos e os pés como símbolo de modéstia na presença de Deus. Todavia, nós cremos que podemos nos achegar a Ele de forma relaxada, despretensiosa e banal.
Vivemos no tempo da informalidade, onde a santidade de Deus é deixada de lado. Onde não existe mais reverência pelo Deus que é santo. Onde as pessoas não veem mais o Deus da igreja como o Deus que é santo. Não temos mais essa perspectiva. Enquanto os serafins, que são seres muito mais santos do que nós, enquanto estamos nesse corpo do pecado, tampam os rostos e os pés, como sinal da reverência diante de Deus, nós achamos que nós podemos chegar a Deus de forma relaxada, despretensiosa e banal. E as pessoas tratam Deus como meu camarada, meu chegado, meu amigão da escola, meu... Fato é que Deus está banalizado no meio da igreja moderna. A igreja moderna não tem apreço pela santidade de Deus. Por mais que se fale sobre a santidade de Deus, por mais que se cante sobre a santidade de Deus, por mais que se saiba que Deus é santo, mas a igreja moderna não tem apreço e não gosta muito da santidade de Deus. Não cremos mais que o fogo estranho é digno da ira de Deus, como no caso de Nadab e Abiú, que foram oferecer um sacrifício a Deus como fogo estranho, e que esse fogo os consumiu, que o fogo do Senhor os consumiu. Não cremos mais nessas coisas. O culto a Deus no santuário celestial é prestado com grande temor e tremor, diante da manifestação da glória de Deus. Todavia, nossos cultos muitas das vezes são humanistas, engraçadinhos, voltados para o homem, egocêntricos, desprovidos de um coração e de uma mente que entendem a santidade de Deus. Que isso, Romulo? Está falando isso na sua própria igreja? Quer dizer que vocês estão fazendo tudo errado, então? Não, irmão, não estou falando necessariamente desta igreja. Mas o fato é que a falta do senso, da percepção da santidade de Deus, tem feito dos cultos, ao contrário do culto celestial, que é reverente, que é glorioso, onde os serafins clamam santo, santo e santo, hoje em dia nós vemos cultos humanistas. O que é o culto humanista? Eu vou ver o que esse pessoal que está aqui gosta e vou colocar aqui no culto, porque eu preciso segurar essas pessoas. Não, o que nós vamos fazer? Vamos sentar eu, pastorzão David, os presbíteros da igreja, David Oliveira, Luiz Henrique, vamos nos reunir ali no concílio da igreja e vamos nos perguntar o que o povo quer. Ainda para o povo o que o povo quer. Vamos fazer esse negócio lotar, encher, não importa os meios, nós estamos fazendo a obra de Deus. Ainda fala isso, estou fazendo a obra de Deus. Mas os cultos são humanistas, os cultos são engraçadinhos. Os irmãos que me conhecem mais sabem que eu tenho uma grande rixa com o pregador que fica fazendo graça num púlpito. Os irmãos sabem disso, quem me conhece mais sabe. Porque, irmãos, o fato de estarmos diante de Deus, diante da santa palavra de Deus, diante do Deus que é santo, irmãos, não nos pode fazer termos uma vida, um culto e uma mente tão relaxada. Uma coisa, irmãos, é a alegria na presença de Deus, é a alegria no Espírito. Outra coisa é vir para o culto para ficar rindo, igual um palhaço. Ficar fazendo piadinha aqui para vocês chegarem no final do culto e disserem, que culto bom, hein? Não, foi bom porque nosso pastor fez a gente ficar rindo. Não, irmãos, isso não é o Deus Santo. Isso não é o Deus Santo. A igreja moderna esqueceu disso, da santidade de Deus. De fato, o Deus que muitas igrejas servem não é o Deus das Escrituras, mas é um ídolo criado pela imaginação humana, que mais se parece com o Papai Noel do que com Yahvé. Infelizmente, isso é um fato. E quando nós pregamos sobre essas coisas, quando nós falamos sobre essas coisas, nós somos muito questionados, porque essa é uma pregação altamente impopular. Mas um dos questionamentos que as pessoas levantam contra, por exemplo, a questão da santidade de Deus e de como deve ser a nossa postura perante a santidade de Deus,
é que essa é uma manifestação, por exemplo, do Velho Testamento. Eu ouvi muito isso. Alguns falsos mestres dualistas, que tentam distorcer as Escrituras, dizendo que Deus é um Deus no Velho Testamento, mas que agora, no tempo da graça, Deus é outro Deus. Não estou dizendo que Deus não trabalhe de formas diferentes e que Ele não se revele progressivamente, mas nós servimos ao único Deus. Então, pode-se levantar o seguinte questionamento: Rômulo, isso é uma coisa presente no Velho Testamento. Mas, irmãos, quando nós nos aprofundamos um pouco mais na Escritura, saímos da superficialidade. Nós vamos ler lá em João 12:41, por exemplo, que o próprio apóstolo João afirma que aquele que Isaías viu no trono foi o próprio Senhor Jesus. Se você for ler o contexto de João 12, João está usando passagens de Isaías, Jesus está usando passagens de Isaías para pregar para o povo. E João interpreta essa visão do capítulo 6 como o próprio Senhor Jesus. Vamos abrir lá? Vamos abrir lá. João 12:41. Vamos ler a partir do verso 37, só para que entendamos o contexto. João 12, vamos ler do 37 ao 41. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam o coração, nem se convertam e eu os cure. Olha o verso 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías viu a glória de quem? De Jesus. Perceba que o Senhor Jesus é santo. Não podemos esquecer que nós servimos, irmãos, ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Portanto, o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Vamos ler o verso 3, eu não vou demorar muito, Fernando. São mais 10 minutinhos, irmãos, quem me conhece sabe que 10 minutos às vezes não vamos demorar. Aí no verso 3, o verso 3 vai dizer que toda a terra está cheia da glória de Deus, o que também demonstra que nem a terra, nem as coisas criadas podem conter a Deus. Vai falar que além dos serafins dizerem 3 vezes santos, eles vão falar sobre a glória de Deus. Hoje se fala muito sobre a glória de Deus, né? Mas Jan Derbos, que é um grande comentarista bíblico holandês, olha o que ele vai falar sobre a glória de Deus. Ele vai dizer, esta, se referindo à glória de Deus, é a refulgência da plenitude dos seus atributos. Alguns outros estudiosos vão afirmar que a glória de Deus é como se fosse a soma majestosa de todos os seus atributos. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a refulgência da plenitude de todos os atributos de quem Deus é. O verso 4 vai falar que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. O que demonstra novamente aqui o poder, a grandeza de Deus, a grandeza daquela revelação, a voz dos serafins que clamavam. Irmãos, isso foi uma visão terrível, gloriosa, bendita. Vamos para o verso 5. Aí o verso 5 vai dizer o seguinte: depois que Isaías tem essa visão de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus, de que os céus não podem conter a Deus, de que a terra não pode conter a Deus, qual é a atitude de Isaías perante a santidade de Deus? Vai dizer o verso 5. Então gritei, ou talvez na sua tradução esteja, então disse. Mas o fato é que aqui se refere não simplesmente a uma frase, mas como algo dito com força. Talvez na sua tradução também esteja um ponto de exclamação logo depois que vai dizer, ai de mim.
Então vai dizer assim: então gritei, ou exclamei, ou disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qual foi a reação de Isaías? Ele disse: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um pecador. Eu vi o Deus que é 3 vezes santo. É claro que aqui não é uma visão absoluta de como Deus o é, mas é uma manifestação, uma visão acerca da glória de Deus, porque a própria Escritura diz que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Então é claro que Isaías não está tendo uma visão de quem Deus é, ok, irmãos? Mas é uma visão poderosa da glória e da santidade de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que é impossível que o homem tenha um verdadeiro encontro com Deus das Escrituras e imediatamente não enxergue a sua pecaminosidade. É impossível que o homem tenha um encontro com Deus que é santo, santo e santo, e não enxergue imediatamente a sua pecaminosidade. Certa vez Jesus, antes de comissionar Pedro, João e Tiago para pregar, pede o barco deles, usa o barco como uma espécie de púlpito. Logo depois diz: joga a rede, ele pode jogar, vocês vão pegar. Pega uma rede cheia de peixe. Pedro diz o seguinte: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. É impossível que alguém diga que teve um verdadeiro encontro com Deus e não enxergue a sua pecaminosidade. Isaías estava espantado, atônito e desesperado, então ele grita: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, eu estou perecendo. Provavelmente Isaías imaginasse, irmãos, que aquilo era o seu fim. Talvez ele julgava que a santidade e a glória de Deus iria eliminá-lo. Temos aqui, irmãos, o paradoxo do encontro do finito, mortal e pecador que somos nós, homens, com o infinito, imortal e santo. Isaías, consciente disso, profere sobre si mesmo uma forma judaica de maldição. É exatamente isso que significa: ai de mim! Era muito comum que os profetas utilizassem a expressão ai contra os pecados do povo ou contra as nações pagãs, refletindo o desgosto e o juízo de Deus. O próprio Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Esse ai significa juízo, significa que Deus está prestes a executar o seu juízo santo e justo sobre alguém. Mas Isaías não está dizendo ai dos outros, ele está dizendo: ai de mim! Ai de mim! Quando estamos diante do Senhor, irmãos, não é o pecado do nosso irmão que é demonstrado, mas as nossas próprias mazelas. Nós estamos diante de Deus, irmãos. É o pecado do Anderson, do Arthur, que aparece. Oh, meu! Ele diz: ai de mim! Ai de mim! Somos desnudados, irmãos. Olhamos para dentro de nós e vemos a sujeira e miséria do nosso coração. E não nos resta outra coisa a não ser dizer: ai de mim, estou perdido. Os lábios impuros aos quais Isaías fala, além de dizer ai de mim que estou perdido, se refere provavelmente do contraste entre a adoração pura e gloriosa dos serafins, que exaltavam a santidade de Deus, e os lábios do próprio Isaías e do povo, que não conseguiam adorar ao Senhor com a santidade que lhe é devida. Isaías contempla a perfeição da adoração celestial e logo vê o quanto ele e o povo do qual ele faz parte peca e é imperfeito em santificar e adorar o nome de Deus.
Muitas pessoas vão achar que Isaías, quando diz que ele é um homem puro de lábios, é que Isaías, né? Tem que colocar a primeira coisa que você pensa. Isaías está xingando palavrão. Isaías está falando coisas indecentes, coisas imorais. Não. Mas aqui, Isaías, em todo tempo, ele contrasta quem Deus é com o que ele vive. Então, o rei morre, mas Deus está no trono. Deus é santo, mas eu sou um pecador. Os lábios dos serafins podem proferir uma adoração santa, mas os meus lábios e o do povo não. Nós somos impios. Aí vem os versos 6 e 7, para nos desafogar um pouco. Que diz o seguinte: Estou quase acabando, irmãos. Aí vem o verso 6 e 7, que diz o seguinte: depois de Isaías reconhecer o seu pecado, depois de Isaías reconhecer que ele era um homem de lábios impuros, de que ele era um pecador, de que ele habitava no meio de um povo que era pecador, que não temia a Deus, que não conhecia a santidade de Deus, o texto vai dizer o seguinte: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Com uma tenaz, a brasa tocou a minha boca, e eis que ela tocou os meus lábios, e disse: a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o seu pecado. Irmãos, nós temos sempre de louvar a Deus pela sua bendita graça imerecida. Enquanto o verso 5 demonstra o desespero e o desalento de um pecador que estava sem esperança perante a face gloriosa e santa de Deus, os versos 6 e 7 explicitam de forma maravilhosa a graça sublime de Deus em salvar e purificar o pecador. Verso 5, desespero. Verso 5, reconhecimento de pecado. Verso 5, reconhecimento da santidade de Deus. Verso 5, o encontro com o Deus que é santo, santo e santo. Verso 5, um contraste de tudo que ele vivia. Versos 6 e 7, Deus gracioso que toma a iniciativa e purifica Isaías dos seus pecados. Não foi Isaías que foi até o altar divino para ser purificado de suas iniquidades, meus irmãos. Entre Isaías e Deus havia um abismo. Isaías está desesperado porque ele não sabia como transpô-lo. Era um abismo fundo demais para ele. É inalcançável, impossível aos olhos humanos. Pelo contrário, não foi Isaías que foi até o altar. Foi Deus quem, por sua graça infinita e imensurável, purifica as transgressões de Isaías. Não é Isaías que tem aquela visão e diz: agora vou até o altar de Deus para me purificar. Não, é Deus graciosamente vê a pecaminosidade do homem, vê a incredulidade do homem, vê a fraqueza do homem, vê como o homem é pó de pó, irmãos. E Deus envia um daqueles serafins para pegar a brasa e tocar nos lábios do profeta e tirar de sobre os ombros dele o peso do pecado. A salvação pertence a Deus e não a nós. Foi Deus que foi até o profeta, não o profeta que foi até Deus. Aqui nós nos lembramos, por exemplo, da palavra do apóstolo Paulo que diz: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se Isaías dependesse das obras dele, irmãos, nós vamos parar no verso 5. Ai de mim, estou perdido, vou morrer, tenho chance. Viu o rei, não podia ter visto uma coisa dessa. Eu estou perdido. Mas o fato é que Deus é gracioso, que Deus é bondoso. O grito de Isaías é também uma clara manifestação da incapacidade, da inoperância do homem sem Cristo, que segundo as Escrituras está morto em delitos e pecados. A pedra tirada do altar pelo serafim nada mais é do que um tipo que apontava para a obra de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é quem pode nos purificar verdadeiramente do pecado. Por exemplo, 1 João 2,2 vai dizer o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E Colossenses 1,14 vai dizer: no seu sangue temos a redenção e a remissão dos pecados. Isaías teve uma visão
da glória de Deus. Jesus estava ali. Aquela brasa tirada do próprio altar de Deus nada mais era do que uma tipificação da obra de Deus que viria para nos redimir, para nos justificar, para nos perdoar, para nos levar ao arrependimento. Deus é santo, irmãos. Mas ainda bem que Ele também é gracioso e perdoador daqueles que reconhecem suas misérias e pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Se nos arrependermos de nossos pecados e os abandonarmos, não há o que temer. A graça de Deus nos basta. Quero fazer algumas aplicações por finalidade. Se o Gabriel puder vir para... Não sei quantos irmãos virá para tocar. Fazer um fundo aqui para a gente nesse final. Quero caminhar para as aplicações, irmãos, dizendo o seguinte: Deus é santíssimo. Deus merece ser honrado, reverenciado. Sua santidade é tamanha e tão gloriosa, irmãos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Que este é o único atributo de Deus citado 3 vezes sequencialmente nas Escrituras. A santidade de Deus é o único atributo de Deus citado 3 vezes sequencialmente nas Escrituras. Deus é amor, Deus é amor. Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Deus é bondoso, Deus é bondoso. Deus é gracioso, Deus é gracioso. Deus é justo, Deus é justo. Deus é piedoso, é piedoso. Mas o único atributo de Deus que é citado 3 vezes seguidas na Escritura é a sua santidade. A pureza da adoração dos serafins, irmãos, deve sempre nos motivar a cultuarmos a Deus de forma correta, de forma reverente. Eu quero dizer, irmãos, talvez a coisa mais importante, que não existe um homem que tenha tido um encontro verdadeiro com o Senhor e não tenha visto a sua miséria, reconhecido os seus pecados e abandonado as velhas práticas, irmãos. Hoje nós temos um encontro com Deus. As pessoas dizem que tive um encontro com Deus. Foi tremendo. Eu fui em um lugar e me encontrei com Deus. Mas aonde estão os frutos desse encontro? Aonde? Aonde estão os frutos do encontro verdadeiro com Deus? Não existe homem que tenha se encontrado com Ele e que não tenha reconhecido os seus pecados e não tenha abandonado as velhas práticas. Se lembrem, por exemplo, do publicano Zaqueu, que depois de encontrar Cristo teve a sua vida mudada e sua corrupção foi completamente abandonada. Se você ainda vive uma vida de pecado contínua, não se engane, você ainda não encontrou a Cristo. Rogue a Ele para que Ele te encontre essa noite. O encontro com Deus nunca é seguido de uma vida vazia. O encontro com Deus nunca é seguido de uma vida de pecados. O encontro com Deus nunca é seguido de uma vida sem humildade e de reconhecimento das fraquezas. A santidade absoluta, irmãos, perfeita e irreparável, só pertence a Deus. Todavia, Ele nos convoca como um povo de sua propriedade para sermos santos como Ele o é. 1 Pedro 1,16. E o autor da Epístola aos Hebreus afirma o seguinte: sem santificação ninguém verá ao Senhor. Spurgeon dizia: a santidade é o lado invisível da salvação. Deus é santo. Você nunca vai alcançar o nível de santidade de Deus, porque Ele é Deus, mas Ele nos chama como um povo santo. E a evidência máxima de que você realmente teve um encontro com Cristo é se você reverenciar a santidade, a glória, o poder, a bondade, o amor e a graça de Deus e vive de acordo com os seus atributos. O primeiro passo para nos encontrarmos com o Senhor, e aqui eu estou finalizando, com o perdão e a purificação, é termos humildade para dizermos: ai de mim. Quem quer essa noite para dizer: ai de mim, não ai de meu irmão, mas ai de mim. Sem arrependimento verdadeiro, irmãos, não há salvação, não há restauração. Se arrependa dos seus pecados essa noite e clame pela misericórdia de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez antes que os irmãos cantem.
Senhor, abre os nossos olhos para contemplarmos a sua santidade, a sua glória e o seu poder. Senhor, quem pode iluminar os olhos do entendimento do homem, senão o Espírito Santo? Faz com que recaia sobre nós, Deus, o peso da sua santidade, para que possamos dizer: ai de mim, estou perecendo, estou caminhando longe de Deus, longe dos seus caminhos, rumo ao inferno. Leva pessoas ao arrependimento essa noite, ao quebrantamento. Você não nos deixe desalentados, Senhor. Revela os corações dos nossos irmãos, Cristo Jesus e este crucificado, para que após o arrependimento, a contrição e o quebrantamento, possa haver apego fiel à obra de Cristo, que pode verdadeiramente nos justificar e nos fazer descansar das nossas mazelas, injustiças e pecados. Revela Cristo ao nosso coração, revela sua graça ao nosso coração e nos faz caminhar contigo. Te agradeço por tudo que foi feito essa noite, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bracket is hearing. What? But the sin in this time was with well, I don't think it there I need to in the one. Fuck. Like, we will all another picture. And do all and take a sit on your viewers head seem to come and part in and